Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Foi essa frase que os discípulos ouviram do Senhor Jesus após ele ter acalmado toda a tempestade. Olá, meu nome é Tiago, sou pastor e eu creio que o conteúdo desse vídeo aqui vai servir para a edificação da sua vida. Então prepare-se para assistir esse vídeo e ter a sua vida completamente transformada em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe para que o maior número de pessoas sejam alcançadas para a glória de Deus em nome de Jesus, tá bom? Então eu já comecei dizendo aqui o que Jesus disse para os discípulos. Olha só o que vai dizer no livro de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 40, vai dizer o seguinte: E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Uma coisa que eu e você precisamos entender é que timidez, segundo a palavra de Deus, é diferente de timidez que eu e você entendemos. Como assim? Se eu te perguntar o que é timidez, você vai dizer: uma pessoa que é tímida, ela é acanhada, ela é um pouco mais fechada, ela é de poucos amigos, ela não fala tanto. Mas segundo a palavra de Deus, timidez não tem nada a ver com acanhamento, não tem nada a ver com ser uma pessoa um pouco mais calada, mas timidez, segundo a palavra de Deus, é você saber o que precisa ser feito e não está fazendo. A própria palavra de Deus vai dizer que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Isso significa que o quê? Deus vai condenar uma pessoa que é um pouco mais calada, uma pessoa que é um pouco mais fechada ao inferno? Não, não, não. Por isso que eu estou dizendo, timidez, segundo a palavra de Deus, é diferente da timidez que nós temos aí como conhecimento de senso comum. Então o que eu quero dizer para você, segundo a palavra de Deus, timidez é você ter consciência do que precisa ser feito e não está fazendo. Mas vamos voltar para o texto. Em Marcos capítulo de número 4, no versículo 40, foi essa frase que Jesus disse para os seus discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Para que a gente entenda essa frase, nós precisamos entender todo o contexto. E em que contexto foi isso? A Bíblia vai dizer que Jesus vem de uma sequência de milagres, libertação do povo. E a Bíblia vai dizer que Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: chegou o momento de nós passarmos para outra margem. Chegou o momento de nós sairmos da onde nós estamos e irmos para o outro lado. Deixa eu te dar um recado aqui. Deus está dizendo hoje que tudo que você está passando na sua vida dura apenas uma fase. E talvez você esteja passando por uma crise no seu casamento, talvez você está passando por uma crise financeira, talvez você está com um problema de saúde na sua vida, mas hoje o convite de Deus é: vamos passar para a outra margem. Talvez você está triste agora, nesse momento, me ouvindo, e hoje Deus ele está dizendo para você: ei, vamos sair dessa tristeza, vamos sair dessa angústia, vamos sair dessa crise de identidade e vamos para o outro lado. Existe uma nova fase preparada para você, existe um novo caminho preparado para você. Hoje é dia de você abandonar essa tristeza, hoje é dia de você abandonar essa raiva e ir para outra margem. Tem gente pensando que a vida acabou, tem gente pensando que os problemas já o sufocaram, mas hoje Jesus me manda dizer para você: chegou o momento de nós ultrapassarmos para outra margem. Chegou o momento que Jesus está nos convidando. Vamos sair do sofrimento e vamos ir para a alegria. É o que Deus ele tem planejado para mim e para você. Então Jesus chama os discípulos: vamos para a outra margem. O versículo seguinte vai dizer que Jesus se despede da multidão, entra no barco junto com os discípulos e outros barquinhos vinham seguindo Jesus, não de tão perto e também não de tão longe. E aqui tem uma outra lição para mim e para você. Existem pessoas que vão passar na nossa vida e não vão permanecer. É a multidão. É aquela que nós nos despedimos e talvez nunca mais teremos contato. Existem pessoas que nós vamos permitir que estejam na nossa vida, mas com uma certa distância. São os barquinhos que estão nos seguindo. Mas existem pessoas
que vão entrar no barco da nossa vida e vão seguir viagem até o fim. E aqui tem uma grande lição. Existem pessoas que não podem mais estar na sua vida. É a multidão. Se você lê a multidão, se você lê na Bíblia, a multidão sempre atrapalhou. Você se lembra da mulher de fluxo de sangue? A multidão apertava e quase impedia daquela mulher de chegar até Jesus. Você lembra da multidão no caso do cego Bartimeu? Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão mandava Bartimeu se calar. Você lembra da multidão dentro daquela casa que impediu os 4 amigos de levar o paralítico para dentro daquela casa? E eles tiveram que subir em cima da casa para poder destelhar e colocar o seu amigo diante de Jesus? Você se lembra que foi a multidão que gritou: crucifica Jesus e solta o criminoso Barrabás? Então existem pessoas que não podem estar mais na sua vida. Pessoas que talvez estão te levando para o crime, a bebida, a prostituição. Pessoas que no final só querem o seu mal. Então existem pessoas que não podem mais estar na sua vida. E você precisa ter coragem suficiente para fazer o mesmo que Jesus fez. Tchau, na minha vida eu não quero mais você. Existem pessoas, o segundo grupo de pessoas são aquelas que a gente não mantém longe e também não mantém bem muito perto. São os amigos, são os colegas de trabalho, não é verdade? Aqueles que nós, em vez em quando, damos um oi, perguntamos como é que está. São os barquinhos que vão seguindo a nossa vida. São os parentes, né? Não são aqueles parentes que ficam colados, mas são aqueles parentes que, em vez em quando, mandam uma mensagem, um amigo que troca ideia em vez em quando. Mas existe o terceiro tipo de pessoa. E essas pessoas, elas entram no barco da nossa vida e segue viagem com a gente. São filhos, são cônjuges, são amigos que a Bíblia considera mais chegados do que irmãos. Só que a Bíblia também vai nos ensinar que Jesus estava dentro do barco com os discípulos. Só que a tempestade chegou. Mesmo Jesus estando dentro do barco, a tempestade chegou. E aqui tem outro ensinamento. O fato de eu e você sermos pessoas de Deus não significa que nós não teremos tempestades na nossa vida. O fato de nós servirmos a Deus, o fato de você ser um pastor, um obreiro, o fato de você ser um bom membro da casa de Deus, não vai impedir você de passar dificuldades na sua vida. Não anula. Jesus estava dentro do barco com os discípulos e a Bíblia está dizendo: a tempestade se levantou. A tempestade se levantou. A Bíblia vai falar sobre um homem chamado Jó. O próprio Deus descreve o currículo dele. Ele era sincero, reto, se desviava do mal e era temente a Deus. Só que a Bíblia vai dizer que Jó foi tão afligido que ele perdeu praticamente tudo. Ele quase perdeu o casamento, ele perdeu os filhos, ele perdeu a vida financeira que tinha, ele perdeu a saúde. Mas a única coisa que Jó não perdeu foi o quê? A fé. O que eu quero dizer para você é: o fato de nós sermos pessoas de Deus não vai anular as tempestades de chegarem na nossa vida. E aqui nós chegamos na frase que nós começamos essa gravação: por que sois tão tímidos? Os discípulos ficaram tão desesperados com a tempestade. E uma coisa eu tenho que alertar você aqui: pelo menos 3 profissionais da pesca estavam dentro daquele barco junto com Jesus. Eles eram pescadores, eles já estavam acostumados com tempestade, com mar furioso. E a Bíblia vai dizer que mesmo esses 3 homens estando dentro do barco, eles ficaram em desespero. Eles ficaram desesperados. E o que eu quero dizer para você aqui: a capacidade profissional que eles tinham na verdade, não foi capaz de impedir ou de dar conta do que daquela tempestade.
Talvez você seja um bom profissional, talvez você seja uma pessoa muito qualificada, mas tem tempestades que você vai enfrentar na sua vida que só Deus pode trazer. O quê? A segurança. Só Deus pode trazer a calma para essa tempestade. A Bíblia vai dizer que eles vão correndo até onde Jesus estava dormindo e falou: Mestre, mestre, o Senhor não se importa com a gente? O Senhor não está vendo tudo o que está acontecendo na nossa vida? Aí Jesus se levanta com toda a calma, vai para a parte superior do barco, ele repreende a tempestade, ele manda o mar se acalmar. E sabe o que a Bíblia vai nos mostrar aqui? Que a tempestade se acalmou. Jesus volta e vai até os seus discípulos e diz a frase: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Por que Jesus falou essa frase para os seus discípulos? Por que sois tão tímidos? Sabe por quê? Jesus esperava que a mesma atitude que ele teve de repreender a tempestade, de mandar o mar se acalmar, Jesus está dizendo: ei, era para vocês terem feito isso. Era para vocês terem usado a autoridade que já está sobre a vida de vocês. Era para vocês ter mandado o mar se acalmar. Era para vocês ter feito essa tempestade, o que virar um verdadeiro sossego. Então olha o que Deus está dizendo para mim e para você. Por que você está sendo tão tímido? Você já sabe o que precisa ser feito. Você já sabe a decisão que precisa tomar e por que não tomou a decisão. Você já sabe a escolha que precisa fazer, por que você ainda não fez essa escolha. Você já sabe o que precisa ser feito, por que sois tão tímidos. Hoje Deus está dizendo para mim, para você, você já sabe o que precisa ser feito e por que ainda não fez? Por que ainda é tão tímido? Por que você ainda não tomou uma decisão de acabar com esse sofrimento? Por que você ainda não tomou a decisão de tirar as pessoas erradas da sua vida? Por que você ainda não tomou a decisão de repreender esse mal na sua vida? Por que você está esperando que outra pessoa venha e faça o que você precisa fazer? Por que você ainda não tomou a decisão de abrir empresa? Por que você ainda não tomou a decisão de dar um basta nesse sofrimento? A pergunta que não quer calar: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Vou te dizer uma coisa: Deus não vai fazer o que eu e você precisamos fazer. Deus não vai tomar a decisão por mim, por você. Deus não vai abrir empresa por mim, por você. Deus não vai melhorar o casamento por mim, por você. Tudo que eu e você precisamos fazer, Deus não vai fazer pela gente. E a pergunta que não quer calar: se você sabe o que precisa ser feito e não está fazendo, como é que a sua vida vai melhorar? Como é que a sua vida será transformada? Volto a falar a frase de Jesus: por que sois tão tímido? Lembre-se, timidez é você ter consciência do que precisa ser feito e não estar fazendo. Não seja mais tímido. Que a partir de hoje você tome uma decisão séria na sua vida de não ser mais tímido, de não deixar para lá as decisões que você precisa tomar sérias na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Não seja tímido. Hoje Jesus quer que você tenha uma atitude na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Estenda a sua mão assim. Querido Deus, eu oro pela vida dessa pessoa. E talvez, meu Deus, ela está passando um momento na vida dela de muita timidez, aonde ela sabe a decisão que precisa tomar e ainda não tomou, Senhor. Mas eu oro agora pedindo a manifestação do teu poder e que o Senhor dê coragem ao coração dela, para que ela faça o que precisa ser feito. E em nome de Jesus, que toda timidez, que toda falta de atitude que essa pessoa está tendo na vida dela, eu repreendo, eu digo: diabo, pega a sua mão agora e tire da vida dela agora, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a vida dela, sobre a casa dela, sobre a família dela, em nome
de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu pergunto para você, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Que Deus te abençoe e que toda essa timidez caia por terras em nome de Jesus. Fique com Deus.